Olá, está começando mais um Sucesso S.A., o seu programa de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Norte. Como sempre, eu começo agradecendo a você que nos acompanha na Cabo Telecom, nos canais 29 e 137, e você que é assinante da NET, que nos assiste no canal 25. Sem esquecer de você que também nos assiste pela internet, no www.tvgazetarn.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, no programa aqui de hoje eu recebo um educador, ele que também, além disso, é quase que um marqueteiro e dispensa muitas apresentações. Empresário aos 40 anos, recebo aqui Carlos André, ele que é do Over Colégio e Curso. Carlos, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Um prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra. Eu dispensei as apresentações porque eu acho que todo mundo já conhece, né? Você é uma figura muito carismática e querida aqui na cidade, que já tem uma história aí já, né? Carlos, você é professor de física, como é que surgiu o interesse pela física? Olha, originalmente eu era um aluno de engenharia, né? Eu sempre fui um aluno muito estudioso nas escolas que eu passei. Passei no meu primeiro vestibular, no meu ano oficial do vestibular, eu fiz 4 vestibulares, fui em primeiro lugar em 3, então eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu entrei na faculdade, foi necessário arrumar um emprego, né, para eu conseguir me manter na faculdade, comprar livro, etc e tal. Então, como eu sempre gostei muito de estudar, o pai de um vizinho meu me orientou que a única coisa que eu poderia naturalmente fazer para conciliar com a faculdade seria começar a dar aula. Então, eu, cursando engenharia mecânica, comecei a dar aula de matemática, física, química. Biologia era um pouquinho mais complicado, mas as outras matérias eu conseguia desenrolar bem. E aí passou a ser o meu dinheirinho era oriundo dessas aulas particulares. Posteriormente, eu comecei a dar aula em escolas, comecei com inglês. Depois, quando pintou uma vaguinha de matemática, que era uma coisa que eu gostava mais, me divertia muito mais do que em inglês, eu comecei a dar aula de matemática também. E aí, finalmente, eu tive a oportunidade de dar aula de física, que era a minha matéria número 1, a que eu mais me divertia. E aí eu virei professor de física, cursando engenharia mecânica. Peraí, você deu aula de inglês? De inglês, Dá aula de inglês, porque assim, eu fui aluno do Carlos André também, numa escola aqui em Natal. E assim, até então só sabia que ele era professor de física, mas você deu aula de inglês no começo, isso, depois matemática e depois chegar em física, para ter oportunidade. Que curiosidade, viu? Aí eu percebi que era uma coisa que era natural, que eu gostava, os alunos também gostavam, e eu comecei a perceber que poderia ser um bom caminho. E posteriormente, já dando aula há alguns anos, eu resolvi fazer física, passei no curso de física da UFRN, e aí realmente eu virei um professor de física, né, oficialmente. Certo. Só que aí, né, física e tal, quando foi que bateu aquele insight, digamos assim, que disse, não, agora chegou a hora de eu pegar toda a minha bagagem de conhecimento, de professor e também empreender e montar minha própria escola, meu próprio cursinho, porque você começou como cursinho, né? Isso. A gente começou com um curso lá de física, né, cujo nome era Overdose de Física. É uma coisa que eu acho que é bem interessante dessa história, que tem tudo a ver com o programa. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, então na cidade havia vários professores famosos, antigos, e era muito difícil furar o bloqueio, né? Me tornar um professor de cursinho, de terceira série, era muito, muito difícil, principalmente com a idade que eu tinha. Como eu percebi que, em geral, as pessoas tinham muita dificuldade na parte de eletricidade, de física, e na época a maioria dos professores não gostavam de dar essa parte da física, eu pedi um espaço para uma escola que eu dava aula para começar a dar um curso gratuito de eletricidade, né, para qualquer aluno de qualquer escola no sábado. Então surgiu uma turma, né, uma turma de física gratuita, que era uma forma do aluno da cidade começar a conhecer meu trabalho, do meu nome começar a circular para outras escolas. Então, de repente, a procura por essa turma era muito, muito grande, né? E chegou um momento que a demanda era muito maior do que a oferta e a gente começou a cobrar para tentar controlar esse número de alunos. E aí surgiu esse curso isolado que era o Overdose de Física na época. Ou seja, então você já teve uma atitude empreendedora bem cedo, né? Uhum. Não, vou começar um curso aqui gratuito para que meu nome comece a ganhar visibilidade. Isso. E consiga superar aí esse bloqueio, como você bem frisou. Uhum. E assim, é uma pergunta meio óbvia, mas por que overdose? Essa é uma coisa interessante também. Originalmente não havia nome nenhum, o curso não tinha nome. E um dia uma aluna perguntou para mim, professor, quando é que vai ter outra overdose de física?
Aí eu falei, pô, o que é isso? Ela falou, não, todo mundo está chamando as aulas de overdose de física, porque são 4 horas seguidas de física, 5 horas, então é uma overdose de física. Eu falei, pô, isso não é legal. Assim, quando eu escutei a menina falando, eu já me apaixonei e oficializei o nome como overdose de física. Ah, que legal. Então surgiu dos alunos, né? Dos alunos, é. Carlos, você não é daqui, né? Você tem um sotaque que parece Eu fora. morei a vida inteira no Rio, cheguei aqui em Natal com 17 anos. Mas você é carioca. Não, eu nasci aqui em Natal, morei 7 dias em Natal. Meu pai é militar da aeronáutica, aí foi transferido, então eu morei 7 dias aqui. Conheci oficialmente a cidade lá pelos 17 e tal, e Aí eu voltou. mudei pra cá, voltei. Que bacana. E aí então surgiu o overdose que tornou, na época de cursinho, era um dos cursinhos mais conhecidos na cidade. Isso, com certeza. E aí, assim, sempre teve uma pitada de marketing do próprio Carlos André, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quem já foi aluno dele ou já viu, com certeza reconhece as grandes sacadas do marketing que ele fazia. Carlos, peço uma pequena pausa que chegou no nosso primeiro intervalo. Beleza. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais do overdose, que virou over, que agora é escola também, enfim, todo o empreendedorismo na área da educação que você vem executando aqui na cidade. Tá bom? O Sucesso S.A. vai para o seu primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua conversando aqui com o professor Carlos André, ele que é um grande empreendedor da área da educação aqui na cidade. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o Sucesso S.A. hoje recebendo o professor Carlos André, ele que é proprietário do Over Colégio e Curso. Carlos, vamos aqui na sequência do crescimento da sua empresa. Então você montou um cursinho, até então só para física, Isso. e depois surgiu um espaço ali que você viu que não dá para expandir também para outras disciplinas. E como é que foi essa mudança até chegar ao colégio? Os alunos começaram a pedir que se usasse o mesmo padrão para matemática, para química, para história, então em um determinado momento surgiu o overdose como cursinho. Regular, saiu o overdose de física para o overdose cursinho, isso. com todas as matérias, né, nesse modelo mais comum em termos de Brasil. E 10 anos depois, já como cursinho, a gente resolveu, porque também passou a ser um pedido dos pais, por que não existe essa ideia, esse modelo, né, na primeira série do médio, no fundamental e assim por diante. Então a gente foi trazendo o know-how que a gente havia criado ao longo do tempo para o modelo de colégio também. Entendi. Como é que está a estrutura hoje da escola? Porque assim, a gente vê que o seu processo de empreendedorismo na educação é diferente das escolas tradicionais, do normal, né? As escolas normalmente começam de pequenas, das séries, né, da educação infantil, depois passa para o médio, enfim, vai crescendo até chegar no ensino quando já começa com tudo. E você não, você começou lá de cima, o pessoal prestes a entrar na universidade e você veio descendo. Isso. Foi isso? Do cursinho a gente lançou apenas ensino médio. Um certo tempo depois a gente desceu para o fundamental, só no 9º ano, depois só 8º, e aí até chegar ao ensino infantil, onde a gente trabalha hoje a partir dos 2 anos de idade. Então foi um processo gradativo de montar a equipe, né? A gente teve uma situação bastante interessante aqui na cidade. Algumas escolas que eram especializadas em ensino infantil há 30 anos, nós absorvemos a equipe completa, coordenação, direção, professoras, etc. e tal, porque a gente não queria fazer teste, né? A gente queria começar grande já, funcionando bem, com know-how. Então foi um movimento bastante interessante que a gente fez e hoje, né, já existe há um certo tempo, a gente colhe os frutos o discurso dos pais que realmente tem surpreendido e tem superado as expectativas, graças a Deus. Hoje são quantas unidades do Nós temos 5 unidades hoje. Uma só de cursinho, que é a nossa original, em Lagoa Nova, Nascimento de Castro. Nós temos uma outra unidade também em Lagoa Nova, mas só colégio. Nós temos a unidade de Ponta Negra e na Abel Cabral a gente conta como se fosse 2, que seria a de infantil e a das séries maiores. E juntando todas essas 5 unidades, você tem ideia de quantos alunos hoje, quantos professores, uma média? Olha, você me pegou, mais de 100 professores, com certeza. O total de alunos, eu acho que mais de 3 mil, com certeza. Mais de 3 mil alunos hoje, estudando lá junto com você. E qual a filosofia? O que é que você pensa que vem aplicando na escola para estar tendo esse êxito todo? Olha, a gente levou a nossa força original do cursinho para a escola, né? Que era a força de aprovação que a gente tem. A gente, há 15 anos no estado, a
a gente aprova pelo menos metade dos alunos de medicina que são aprovados no estado são alunos nossos. A gente tem um histórico muito bom de aprovações no ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil, juntamente com o IME, AFA, etc. e tal. Então, as famílias que compraram essa nossa ideia desde o princípio eram famílias que queriam, né, que os filhos passassem em cursos de grande nível de concorrência, não só a nível estadual, mas a nível nacional. Então, foi isso que impulsionou a nossa escola desde o início. E outro detalhe que a gente bateu sempre muito nessa tecla, há alguns anos principalmente, muitas escolas defendiam uma ideia do tipo, não, eu não aprovo muito em medicina, mas é porque a nossa escola é focada em criar o cidadão. E nós sempre apostamos que é possível fazer as duas coisas, não é porque o aluno é um bom aluno, porque ele é muito inteligente, porque ele passa em medicina de primeira, que ele não pode ser ético, que ele não pode ser humano, que ele não vai ser um grande cidadão. Uma coisa não é a antítese da outra. Então a gente vendeu muito essa ideia, apostou nela e a nossa escola está baseada nisso, que é possível ser um bom ser humano e ao mesmo tempo ser um grande aluno. É nisso que a gente aposta. Agora, Carlos, uma pergunta. Como é que você fez essa mudança, essa adaptação dentro da escola? Porque saiu o vestibular tradicional, né, que até então era uma concorrência, até entre os próprios cursinhos, né, enfim, que é aquela coisa toda, e mudou para essa questão do Enem. Como é que também vocês sentiram essa mudança e como vocês adaptaram o sistema de ensino e as escolas? Esse foi um momento bem desafiador, porque nós vínhamos há um certo tempo tendo resultados maravilhosos no vestibular tradicional da UFRN e de repente tudo seria zerado, ou seja, toda aquela expertise que você tem naquele modelo não vale mais, porque um novo modelo seria criado, né? E, digamos assim, começaria um novo jogo do 0 a 0. Essa mudança não foi repentina, ela aconteceu aqui no estado em 2012, mas desde 2007, mais ou menos, todos sabíamos que ela aconteceria. Então, a primeira coisa que eu particularmente fiz, esse modelo do Enem ele não é um modelo inventado no Brasil, ele existe em outros países. Então, a partir de 2007, eu fui até outros países para tentar conhecer o modelo, me inteirar, saber o que as escolas faziam, como elas se comportavam. Então, internamente no Over, nós tivemos aí 2007, 2008, 2009. Eu me lembro que nessa época eu reuni os professores e eu dizia, pessoal, a gente tem um objetivo que é ser reconhecido em termos de país como uma das estruturas que mais entende de Enem no país. Não na cidade de Natal, não no estado, mas no país. Eu me lembro que na primeira vez que eu falei isso, o professor disse, tá bom, né? Mas esse tempo todo depois, isso realmente é uma realidade. De vez em quando me convidam para palestras em São Paulo para discutir o tema, palestras em escolas, palestras para professores. Então, a gente se antecipou ao problema, criou essa consciência com os professores que uma mudança é uma oportunidade, né? Em geral, as pessoas não gostam de mudar, todo mundo gosta de estar na sua zona de conforto, que é mais fácil, mas eu falei, pessoal, essa é uma oportunidade para todo mundo, é aquela famosa estratégia do Oceano Azul. Quem entender primeiro vai sair na frente, vai ocupar um espaço e, em geral, não só em educação, colégio, mas em tudo na vida, a maioria corre atrás de prejuízo. Expertise, ter de pesquisar antes, saber como é que ia ser implementado. Carlos, peço uma segunda pausa que chegou agora o nosso consultor, Cláudio Araújo, ele sempre tem uma dica para os nossos empreendedores. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista.